Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Dia a dia, iluminados pela Palavra, vamos refletindo sobre a presença de Maria em nossa vida. Hoje nós vamos refletir sobre a visitação de Maria e a Eucaristia. Maria como modelo de missionária da caridade. E quem nos ajuda nesta reflexão é o Frei Jonas Nogueira, da Ordem dos Frades Menores e membro da Academia Marial de Aparecida. Frei, bem-vindo. Conta para nós, Frei, a Eucaristia como alimento para a missão. Como nós podemos contemplar a figura de Maria para a nossa caminhada e sermos sinais eucarísticos no mundo atual? Obrigado pela acolhida, irmão Ian. Paz e bem, queridos amigos, amigas da Escola de Maria. Quando nós pensamos Maria nessa figura de sinal missionário, modelo eucarístico, modelo de louvor a Deus no mistério do seu Filho Jesus, a gente precisa lembrar um pouquinho da anunciação do anjo que ela recebe, falando a Maria do sinal da encarnação. E quando tomamos a visita do anjo a Maria, ela se coloca uma relação muito bonita, porque o anjo ele representa o próprio embaixador de Deus e ela na sua simplicidade de uma menina de Nazaré. E toda a deferência que o anjo tem à Virgem Maria, a menina pobre de Nazaré, toda a grandeza de Deus que o anjo reconhece nela. E a resposta dela é típica para todos nós. Ela se entende como serva, ela está a serviço do reino de Deus. E aqui nós temos uma mensagem eucarística muito interessante, porque a Eucaristia não é apenas algo que recebemos, é alguém que celebramos, é a igreja que celebra o corpo de Cristo. E numa perspectiva mariana, porque nós somos servos, somos servas do Senhor. Isso quer dizer que o que nós celebramos como um evento salvífico, que é a Eucaristia, nos coloca no mundo de um modo mais solidário, de um modo mais servidor, de um modo mais como Maria, como pessoas que querem transformar o mundo. A Eucaristia transforma todos nós, como o mistério da visita do anjo transformou Maria, como a encarnação do Verbo no seio de Maria fez dela a mãe do Senhor, nossa mãe, nossa companheira de estrada, de viagem, de peregrinação na esperança. Então, assim como ela foi transformada pelo mistério da encarnação, nós também, no mistério da Eucaristia, somos transformados no corpo de Cristo, nós somos transformados em igreja viva missionária. Então Maria nos ajuda nesse mistério, ela nos ajuda a entender o nosso lugar de serviço como agente de transformação da sociedade. Muito bonito o que o senhor diz, não é, Frei, sobre essa deferência do anjo a Nossa Senhora, quando ele reconhece nela a portadora de Deus, a escada onde Deus desceu para revestir-se da nossa carne. Muito obrigado pela presença do senhor hoje no nosso programa, sempre um privilégio para nós podermos contar com a participação do senhor. Obrigado também. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, permaneça conosco na TV Aparecida. Vamos aprender mais sobre a Mãe de Jesus? Vamos refletir sobre a visitação e a Eucaristia, o encontro de duas mulheres cheias do Espírito Santo. E quem nos ajuda nesta reflexão é o Frei Jonas Nogueira, da Ordem dos Frades Menores e membro da Academia Marial de Aparecida. Frei, bem-vindo. Hoje eu pergunto para o senhor, como o encontro das duas mulheres se torna um verdadeiro encontro das promessas e como este encontro pode nos ajudar a amar melhor a Eucaristia, a vivenciá-la em nossa vida? Obrigado, irmão Ian, pela acolhida. Sempre muito bom estar aqui conversando com o senhor, com os nossos amigos, amigas da Escola de Maria. A visitação de Maria como um encontro de duas mulheres em que acontece um transbordamento de alegria. E aí nós nos perguntamos, essa alegria, ela é o que, afinal de contas? Nós não poderíamos dizer que essa alegria é um dom do Espírito Santo, é um transbordamento no Espírito Santo que gera alegria? E aí nós fazemos uma diferenciação entre alegria e euforia. Elas não estão eufóricas por se encontrarem, elas estão movidas por uma verdadeira alegria que é um dom do Espírito Santo. Alegria enquanto dom do Espírito Santo, que é uma vida que encontrou sentido no próprio Senhor. Por isso que é muito interessante essa ideia do encontro das promessas. A promessa que Deus fez de nos enviar o Messias, a promessa da presença de Deus
no seu templo, e agora o templo de Deus é uma mulher, é Maria Santíssima. A presença de Deus na história da humanidade, na história de homens e mulheres, transformando nossas vidas. Então, é encontrar um sentido, uma razão para a vida, e essa razão é o Senhor Jesus. Então, naquele encontro das mulheres na visitação, nós temos esse encontro do sentido da vida, que é o Senhor Jesus. Isso gera um transbordamento de alegria. E nessa interessante, imagem de visitação da Virgem Maria e Eucaristia, nós tomamos inclusive o nome Eucaristia. Eucaristia quer dizer ação de graças. Então nós, sobretudo na oração eucarística, nós temos uma manifestação de alegria, um transbordamento de gratidão a Deus por aquilo que Ele é, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua santidade, e pela memória do Senhor Jesus ter nos dado os sinais do pão e vinho eucaristizados como a presença real do Senhor na história. Nós não estamos abandonados, nós vivemos na perspectiva do Senhor Jesus, vivo na igreja, vivo no mundo, enquanto o sentido das nossas vidas. Então, Eucaristia é transbordamento de alegria. Eucaristia é experimentar um pouco daquilo que Isabel, Maria viveram naquele encontro de duas mulheres, agora o encontro de toda a igreja, celebrando a glória de Deus, Pai, a vida de todos nós. E hoje, quantas pessoas carecem por falta de sentido na vida. Que este encontro de Maria e Isabel possa ser, então, um grande sinal para que nós busquemos sentido em Jesus. Muito obrigado, Frei, pela presença do Senhor, esta rica reflexão para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, convidamos você a continuar conosco, a aprender mais sobre a Mãe de Jesus. E vamos refletir a visitação e a Eucaristia, o Magnífica, o louvor dos pobres e dos humildes. Quem nos ajuda é o Frei Jonas Nogueira, da Ordem dos Frades Menores e membro da Academia Marial de Aparecida. Frei, ao meditarmos o Magnífica, encontramos um louvor sincero a Deus que nasce do coração de Maria. Como a vivência deste canto nos faz mergulhar no mistério da Eucaristia. Bem-vindo. Obrigado, irmão Ian. Que prazer estar aqui conversando com o senhor, com todos os nossos amigos, amigas da Escola de Maria. O Magnífica é o espelho da alma de Maria. E quando nós tomamos esse canto, esse louvor a Deus que ela entoa, nós precisamos lembrar que ela o faz em sintonia com duas mulheres do Antigo Testamento. A primeira é Maria, ou Miriam, irmã de Moisés, que, tendo atravessado o Mar Vermelho, ela canta a primeira parte, a versão mais antiga do Magnífica. Maria, irmã de Moisés, canta esse louvor. Canta o louvor pela libertação do povo que sai de uma situação de escravidão para uma promessa de vida. Depois, esse mesmo canto vai aparecer nos lábios de Ana, mãe de Samuel. Ela, depois de um sofrimento muito grande por causa da sua infertilidade, ela se sabe grávida, e essa gravidez é como se saísse de uma situação de escravidão. É comparado uma mulher infértil que dá à luz como uma saída, como uma situação de libertação. E ela canta também, Ana, esse mesmo Magnífica, com algumas pontuações particulares. Então, o canto do Magnífica, que é o espelho da alma de Maria, ele nasce do canto das mulheres do Antigo Testamento, de toda uma perspectiva do povo de Deus que louva a Deus pela libertação. Um Deus que não se conforma com a opressão dos seus filhos e das suas filhas. Um Deus que caminha conosco para a vida. Então ela toma esse canto, se coloca nele, expressa toda a sua espiritualidade no Magnífica e nos coloca também nessa perspectiva de libertação. Porque ela vai nos dizer o que a partir do Magnífica? Se a missa, se a Eucaristia é um grande louvor a Deus, se a Eucaristia é ação de graças, nós estamos unidos no canto da igreja, mas um canto de libertação, um canto de vida. A Eucaristia é partilha, partilha do corpo e do sangue do Senhor. Então nós louvamos a Deus num gesto litúrgico que nos compromete de vivermos na perspectiva do reino de Deus, na perspectiva do amor, da justiça, de construir um mundo melhor para todos. E fazemos isso com Maria. Ela é a nossa grande inspiradora, a grande mensageira de paz, de justiça, de liberdade. Com certeza, Frei, nós podemos dizer como Nossa Senhora, o poderoso
faz em nós maravilhas. Muito obrigado pela participação do Senhor aqui no programa Escola de Maria. Querido irmão, querida irmã, nosso convite a você para aprendermos mais sobre Nossa Senhora. E hoje nós vamos refletir sobre a Eucaristia e a visitação. A visitação de Maria como um ícone da Igreja em saída. E quem nos ajuda neste encontro, nessa reflexão, é o nosso querido Frei Jonas Nogueira, da Ordem dos Frades Menores e também membro da Academia Marial de Aparecida. Bem-vindo, Frei! Como nós podemos colocar em prática em nossas comunidades o exemplo de Maria, que sai apressadamente, essa palavra é bonita, para visitar Isabel? Paz e bem, irmão Ian, paz e bem, queridos amigos, amigas da Escola de Maria. Que bacana a gente, quando ouve essa questão, lembrar o Papa Francisco. Como é viva a palavra do Papa Francisco, seu documento, né? Alegria do Evangelho, como isso nos diz profundamente aos nossos corações nos dias de hoje. E uma expressão muito viva desse documento é Igreja em saída. Então, logo, Maria é o ícone da Igreja em saída. Então, isso é algo que veio da espiritualidade do Papa Francisco, um dom do Espírito que continua sendo o Papa Francisco para todos nós. E Maria, como igreja, ícone da Igreja em saída, é um sinal para todos nós daquilo que ele nos fala, de não pensarmos uma igreja fechada em si mesma, fechada nas sacristias, mas uma igreja que se comprometa em levar a palavra. Assim como Maria, ela é portadora da palavra, ela leva a palavra enquanto mãe, enquanto discípula, enquanto uma mulher dentro da comunidade de Jerusalém, ela protagoniza a palavra de Deus em saída, não fechada numa atitude de egoísmo, de pessimismo, mas na liberdade do Evangelho ela se coloca como uma testemunha. E a igreja em saída, ela é chamada a ser também algo que é muito próprio da ideia do Papa Francisco, que é um hospital de campanha. Uma igreja que está preocupada com as feridas, com o sofrimento das pessoas, o sofrimento imediato, o sofrimento que pede de fato um cuidado, um afeto, que pede uma palavra de vida. Então, essa atenção da igreja com as pessoas que mais precisam e que nós enxergamos isso a partir da figura de Maria, porque ela é mãe, porque mãe, Maria é cuidado. Então, dizer que a igreja é mãe, olhando a imagem de Maria como a mãe de Deus, a mãe de todos nós, é dizer que a nossa missão como pessoas, como homens e mulheres da igreja, na igreja, é ter essa atenção, é sermos cuidadosos com as feridas das pessoas, com o sofrimento e termos uma palavra de otimismo. Cabe a todos nós uma palavra que seja inspiradora. Nós escutamos tantas coisas que são mentiras, depreciativas, de inclusive às vezes um tom racista, e nós como igreja somos chamados a termos uma palavra de liberdade por causa de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Santa Mãe. Este sair ao encontro é também um sinal de esperança, Frei. E Maria desperta em nós esta esperança de que o mundo pode sim ser transformado pela ação de Deus. Muito obrigado pela presença do Senhor, sempre um privilégio para nós termos a companhia do Senhor aqui. E agradecemos também aos nossos queridos amigos, irmãos de fé que nos acompanham. Nosso convite para você se aproximar do coração materno de Nossa Senhora. E nós vamos refletir sobre a visitação de Maria e a Eucaristia. A alegria que nasce do encontro com Jesus Cristo. E quem nos acompanha nesta reflexão é o Frei Jonas Nogueira, da Ordem dos Frades Menores e também membro da Academia Marial de Aparecida. Frei, seja muito bem-vindo. Como nós podemos relacionar a Eucaristia com a alegria que nasce do encontro de Maria e de Isabel? Paz e bem, irmão Ian, paz e bem, queridos amigos, amigas da TV Aparecida. O encontro de duas mulheres em que a pessoa do Senhor Jesus é louvada, glorificada, duas mulheres que se encontram no Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. É muito importante, quando nós falamos desse encontro de mulheres, lembrar algo que se vem refletindo na sociedade, que é falar de mulheres, no plural. Porque às vezes nós elegemos um modelo de mulher e esse modelo talvez não alcance todas, aliás, não alcança toda a pluralidade do feminino, toda a pluralidade de mulheres. E quando falamos de mulheres, nós falamos de pessoas que se colocam
no mundo com a liberdade daquilo que Deus espera de todas elas, que elas sejam plenas, que elas sejam realizadas. E aqui encontramos Maria e Isabel, duas mulheres em idades diferentes, em perspectivas diferentes, contudo unidas no Senhor Jesus e que o glorificam. E nessa interessante conversa, visitação e Eucaristia, nós nos perguntamos hoje pelo lugar da mulher no mistério da Eucaristia, no mistério da Igreja, na vida da Igreja que celebra a glória de Deus Pai pela liturgia, pelos sacramentos. E é muito interessante a gente lembrar Sacrosantum Concílio, que vai falar que todos os fiéis devem participar de modo criativo, de modo inteligente, de modo consciente, uma participação ativa na celebração da Eucaristia, na celebração de todos os sacramentos. E aí nos perguntamos, pelo modo como celebramos a Eucaristia, em que padres, leigos, homens e mulheres, o lugar das crianças no mistério da Eucaristia celebrado, de fato seja o lugar do encontro com o Senhor Jesus. Uma liturgia que reflita a tradição da nossa Igreja, que conserve a mensagem do Evangelho, a integridade da nossa fé. E porque faz isso, é extremamente integradora, uma liturgia que saiba, que comunique de fato o lugar de todos nós como homens e mulheres marcados pelo desejo de liberdade. A Eucaristia é sinal de vida para homens e mulheres e a visita, o encontro de Maria e Isabel nos fala desse querer de Deus, de vida, de liberdade para todas as pessoas, mas de um modo particular nessa perspectiva para todas as mulheres. As duas testemunham a ação de Deus e a Igreja também é chamada, através da Eucaristia, a testemunhar esta ação de Deus grandiosa em nosso meio. Frei, muito obrigado por mais esta reflexão tão especial. Deus o acompanhe na sua missão. Obrigado. E nós agradecemos também a você que nos acompanhou através da TV Aparecida, pedindo sempre permaneça conosco e até o nosso próximo encontro no programa Escola de Maria.